Muito bem, fechando aqui mais uma cobertura fora de casa com o Fluminense após essa derrota do Fluminense para o Juventude aqui no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O Fluminense sai atrás na briga por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Uma derrota que, diante do que foi o cenário do jogo, principalmente no segundo tempo, poderia ter sido pior, né? Foi até o título da thumb do nosso pós-jogo ontem, do pós-jogo do canal do Lessa, poderia ter sido pior, porque o jogo no segundo tempo ele se desenhou de tal forma em que a gente viu a hora que o Juventude poderia chegar ao quarto gol, porque o Fluminense não conseguia reagir a tudo que aconteceu na segunda etapa. Fez um grande primeiro tempo? Teve uma grande atuação? Não, mas fez o básico para conseguir levar para o vestiário uma vantagem interessante de 1-0, fazendo um gol logo aos 2 minutos ali com o Lima, um gol que deu tranquilidade para o Fluminense até conseguir se manter organizado lá atrás e buscar o contra-ataque, buscar o segundo gol. Teve a oportunidade de fazer esse segundo gol e que o Marcelo, de forma bizarra, simplesmente não resolveu não tocar a bola para o Cauã Elias. Ali o Fluminense poderia ter chegado ao segundo gol e aí a situação do Juventude ia ficar muito pior, a pressão ia ser muito maior com a torcida, diante da sua torcida que já estava revoltada com a arbitragem do Luiz Flávio Oliveira. Mas nesse primeiro tempo, que até o próprio técnico Mano Menezes falou depois do jogo, que não foi bom, ele acha que o Juventude inclusive já jogou melhor que o Fluminense no primeiro tempo. Nesse primeiro tempo o Fluminense recebeu um aviso, e novamente das bolas aéreas. Mais uma vez, o time foi muito mal nesse tipo de jogada. Foram pelo menos 3 finalizações que o Juventude teve, que poderia ter chegado ali ao gol de empate nos primeiros 45 minutos, tranquilamente. O Fluminense não ganhava uma bola de cabeça, perdeu a maioria dos duelos. E, infelizmente, estava na cara e foi confirmado no segundo tempo o Fluminense levando o gol dessa forma. Primeiro, numa jogada, e aí eu vou concordar, e vou trazer a palavra do técnico Mano Menezes aqui já, que ele vai corroborar muito com isso, mas hoje o time jogou mal. E era um time modificado. Eu vou deixar essa parte da análise aqui para o final, para a gente falar especificamente em relação a poupar. Mas, tudo bem, era um time diferente em campo. Mas ainda assim poderia ter jogado um futebol minimamente suficiente para não levar 3 gols do Juventude como levou. Em basicamente 3 erros. O primeiro, numa jogada, numa bola baixa na área, que o Fábio sai, aliás, uma noite horrível do Fábio, que é algo completamente atípico, né? O Fábio foi mal, falhou em pelo menos 2 gols. Falhou nesse, porque ele poderia ter esperado um pouco mais e dava para ter segurado a bola encaixado, não teria saído desse gol. Depois, no segundo gol, ele ameaça sair e volta. Isso o atrapalha no movimento e aí, além desse erro do Fábio, tem a zaga do Fluminense mais uma vez inteira, né? Admirando. O Martinelli olhando, o Antônio Carlos marcando ninguém e o Rodrigo Santos cabeceando sozinho, livre de marcação para fazer o segundo gol. E aí, para piorar ainda mais a situação, o Diego Gonçalves, jogador que entrou no segundo tempo, domina uma bola na frente da área, o Guga fica simplesmente esperando. Não tira o espaço do jogador, não tenta bloquear o chute, simplesmente fica esperando. E até o Mano falou isso depois, o cara não queria nem chutar. Eu acho que ele não queria realmente nem chutar, mas o Guga obrigou o atacante do Juventude a chutar aquela bola e a fazer o terceiro gol. E aí é a pior parte para mim no jogo de ontem. O Fluminense dos 30 minutos, depois se leva o terceiro gol, até os acréscimos, foi uma cópia fiel daquele time que com o aspecto de rebaixado no Campeonato Brasileiro, anterior à chegada do Mano. Era uma equipe que ela levava o gol e não conseguia reagir, não conseguia agredir o adversário, porque fez isso antes de levar o terceiro. O Keno até entrou bem na partida, né? Levou vantagem nos duelos. A questão é que na hora de definir, na hora de finalizar do passe, ele acaba errando. Ou seja, mais do mesmo. Mas ele entrou no 1 contra 1, ele até entrou bem e melhorou. O time subiu o nível do time ali naquela situação. E aí a sensação que dá é que o Fluminense foi premiado com um gol do Thiago Santos, mesmo sem fazer muito por merecer aquele gol naquele momento. E não sou eu que acho. O próprio Mano falou isso, e eu vou trazer a palavra do Mano, que optou por essa estratégia de poupar o time. Algumas mudanças foram criticadas,
mas pelo menos chega na entrevista coletiva e é sincero em relação ao que foi o jogo. Jogamos pior, cometemos falhas, ele fala, poupar o time, tirar para os principais jogadores, isso é ruim, isso afeta também, mas ainda assim o Fluminense poderia ter jogado melhor. Então vamos ouvir aí o Mano Menezes. Primeiro, dizer que acho que o resultado foi justo, de vitória por Juventude. Juventude jogou mais do que a gente. A gente faz o gol logo de início. Talvez depois tenhamos tido uma jogada de contra-ataque muito clara que acho que Serna poderia ter rolado para Cauã e não fizemos mais muito do que isso. A Juventude já foi melhor do que a gente no primeiro tempo e nós não conseguimos sustentar com um jogo jogado. Quando um time não consegue sustentar com um jogo jogado, você fica entregando a bola muito para o adversário, você vai sofrer defensivamente como a gente sofreu. A Juventude tem qualidade de jogo, uma equipe bem trabalhada, tem feito aí ótimos jogos pelo Campeonato Brasileiro, tem feito ótimos jogos pela Copa do Brasil. Eu já assisti, chegou na final do Campeonato Gaúcho, então é uma equipe que vem fazendo uma temporada muito boa e a gente, por esse calendário e pelo fato de ter 2 dias a menos de recuperação em relação ao Bahia, que jogou na terça-feira, tá 2 dias lá com a perninha para cima esperando para jogar contra a gente no domingo, que é inadmissível o calendário fazer isso, uma programação de jogos fazer isso, dá 2 dias de diferença para um adversário direto numa semana. A gente não tinha outra opção, a gente tinha que tirar jogadores e correr o risco até que a gente correu, porque não é fácil mexer na equipe em 5 jogadores e enfrentar uma equipe como é a do Juventude aqui, né? E acho que a gente deixou a desejar exatamente por isso, já esperávamos as dificuldades, mas poderíamos ter feito um jogo melhor, independentemente das escolhas para iniciar, dos jogadores que entraram, são todos jogadores de qualidade. Acho que a gente errou muito, porque não conseguiu sustentar um jogo de posse de bola um pouco mais tranquilo, para tirar essa intensidade que o time da casa naturalmente iria fazer, e ainda mais ao tomar um gol cedo, como a Juventude tomou. Então, acho que a equipe tomou gols por alguns méritos do adversário, mas com bastante demérito nosso. Acho que o primeiro gol já é uma bola estranha, porque é uma bola que entra baixa na tua área. Fábio foi socar, a bola bateu na nossa defesa, sobrou para o Juventude. Não é um gol normalmente que se toma, né? No nosso nível, não é um gol normalmente que se toma. Segunda bola, o jogador está livre dentro da nossa área, muito livre, quando a jogada se desenha fora, não marcamos. Deu tempo até de se ajeitar para cabecear, de tão livre que estava. E o terceiro gol a gente afastou muito, né? Quando o jogador do Juventude dominou a bola, eu acho que ele nem queria concluir, né? Porque nem se conclui a bola muito dali. Como nós afastamos muito, ele criou coragem, bateu muito bem e fez o gol, tá? Então, eu sempre acho, eu não tiro os méritos dos outros, porque senão vai parecer que você quer diminuir o que os outros construíram, não é isso. Mas voltamos a tomar gol que não podemos tomar. Não acho que é questão psicológica, não acho que é questão mental. Foi organização de time, tomada de decisão, posicionamento defensivo. Só pedir, galera, para quem não deixou o like aí, deixar aqui o like, se inscrever no canal se você não está inscrito aqui no canal do Lessa. Sempre muito importante lembrar. Deixe aí seu comentário também. Toda participação é muito bem-vinda. Então a análise do Mano é uma análise realista, fiel do que foi a partida de hoje, né? E ele deixa muito claro assim, de que poderia sim ter sido pior. Alguns jogadores, se a gente for falar do aspecto da atuação individual de alguns atletas, Marcelo foi mal no primeiro tempo, muito mal. Aliás, fisicamente está muito mal o Marcelo. Do jeito que está aí, não vai jogar na lateral nem no meio, não vai conseguir competir. O que ele vai conseguir fazer é o quê? Um lance genial, um lançamento, um passe, um gol de fora da área, um calcanhar, porque ele é um gênio com a bola no pé. Agora, nessa situação física ele tá voltando de lesão. Tudo bem, tá voltando de lesão, mas não é de agora só. Isso já vem de antes. Marcelo foi mal no primeiro tempo, mal, e principalmente, e o que coroou a má atuação dele foi aquele passe que ele não deu para o Cauã Elias, atuando como meia, ainda é muito cedo para cravar que não dá para o Marcelo jogar ali, é apenas um jogo, é cedo. O que ele precisa fazer é, de fato, ter um nível físico que o faça competir em campo
coisa que por enquanto não está acontecendo. E ele tinha começado bem a temporada, bem diferente do que foi ano passado, né? E aí a gente vai para outro jogador, Martinelli, mais uma partida fraca do Martinelli. Mas enfim, mais uma atuação fraca de qualquer jeito do Martinelli, que não está defendendo bem e no ataque não contribui em praticamente nada. Tanto que o Nonato participa do primeiro gol, né? E eu acho que dependendo da situação do Nonato, aliás, por falar do Nonato, qual a informação correta mesmo, certinha? Foi tornozelo esquerdo, já teve problema no Inter lá atrás. Então ele vai ver se vai esperar desinchar para fazer os exames e ver se tem alguma lesão ou não. Ou seja, preocupa, né? Querendo ou não, preocupa, o local está inchado. E é uma pena porque o Nonato vem entrando bem e hoje novamente estava bem no jogo e deu uma assistência para o Lima. E aí, cara, a dupla de zaga muito contestada. Eu até falei antes do jogo, falei, cara, eu entendo, o Mano são dois jogadores, eu tenho que ser coerente com aquilo que eu tô falando. Ah, porque o Ignacio não jogou? Pô, jogador de 12 milhões. É compreensível. O Fluminense foi lá e pagou pelo jogador. Então, todo mundo quer vê-lo em campo. Mas na cabeça do Mano, pô, o Thiago Santos foi muito bem contra o Palmeiras, o Antônio Carlos foi bem contra o Bragantino. Então, pô, por uma questão de coerência, eu vou dar mais oportunidade dos caras. Só que, beleza, eu não consigo julgar, até porque eu entendi o lado do Mano, não posso ser, né, incoerente agora e falar que, porque é muito fácil chegar, tinha que ter jogado o Inácio. Muito fácil falar isso agora. Mas isso não pode se sobrepor às necessidades do time. Porque esse negócio de, se fizer isso vai perder o jogador, se fizer isso vai perder o grupo. Mas algumas decisões, se você não toma e se você não faz, aí que você perde é jogo. E aí não dá pra perder jogo. Não dá para ficar, o Fluminense não está em condições de ficar perdendo mais do que já perdeu. Então, acho que para alguns jogadores, acho que o Martinelli está perdendo força nessa disputa, mas o Mano aparentemente ainda acredita que pode recuperar o melhor futebol dele. E aí, para fechar aqui, um capítulo especial a John Kennedy. E falei muito sobre ele no pós-jogo de ontem, muita gente já assistiu, mas e agora já com a cabeça um pouco mais fria, que não muda a minha visão sobre John Kennedy. E não é sobre John Kennedy no jogo de ontem, na derrota para o Juventude. É sobre o John Kennedy na temporada 2024. A postura, as atuações, os comportamentos do John Kennedy em campo são vergonhosas. Tá? É um afronte ao torcedor do Fluminense a forma como o John Kennedy tem entrado no jogo. Jogador que não compete fisicamente, ele perde todos os duelos, ele não faz o pivô, ele não domina uma bola, ele não finaliza. O que faz o John Kennedy em campo? O que faz o John Kennedy ter mais oportunidade? Porque ele já tinha perdido espaço, mas hoje não tinha o Cano, o Cauã não estava bem no jogo, como de fato não estava, atuação apagada. Vou tirar o Cauã e vou colocar o John Kennedy. E o que a gente viu foi mais do mesmo. Não tem condições de jogar com essa forma física que é vergonhosa para um jogador, que é um absurdo para um jogador dessa idade. Mas isso aí não é só uma questão de jogar bem ou jogar mal, todo jogador pode passar por isso, qualquer um. A questão é ter comprometimento com a carreira, com o clube e com a torcida. Coisa que muitas vezes ao longo desse ano, até aqui, ele não demonstrou. E por isso foi afastado, mais de uma vez. E aí o que a gente vê é isso. É o que a gente está vendo aí. Não dá para deixar passar despercebido isso. Simplesmente não dá. É inconcebível um jogador dessa idade fazer, por tudo que ele fez ano passado, um cara que fez o herói da Libertadores, fez o gol do título, entregar o que ele está entregando esse ano aí. Isso é coisa de jogador aposentado e fora de forma. Então não dá. A gente fala de Gabriel Pires, de Douglas Costa, mas é igual. Ou está igual. Né? Então não adianta falar só dos caras que já saíram, estão fora. Tem mais gente. E o Mano precisa tomar essas decisões pelo bem do Fluminense. O time está vivo. O Fluminense está vivo na Copa do Brasil. Esse 3-2 foi, diante do cenário do jogo, foi positivo pelo que aquilo que poderia ter acontecido, se é que vocês me entendem. A despeito da atuação péssima no segundo tempo, essa virada, levar 3 gols da forma como ele levou, o Fluminense está vivo e tem totais condições de reverter essa situação no jogo de volta no Maracanã, com a torcida a favor. Enfim, tem que fazer 2 gols, 1-0 leva para os pênaltis. Não é o ideal, mas foi o que
Eu acho que dá pra gente agradecer aquele gol do Thiago Santos que aconteceu ali no finalzinho. É isso, galera. Se você concorda, discorda disso nos comentários, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal do Lessa, que a gente volta ao longo do dia aí com muito mais informações sobre o Fluminense. Agora é voltar porque tem uma longa estrada. Você confia no Lessa? Então tá bom. Gabriel Amaral disse que confia no Lessa. Nem sei por quê, mas tudo bem. Um abraço. Tchau, tchau.